Há um caminho secreto que a sua alma sabe percorrer. Mas você está ouvindo outra voz agora. Uma voz que não vem do coração, mas do condicionamento coletivo. Se você sente que está perdido espiritualmente, então ouça isso como se fosse um chamado antigo. Como se Rumi estivesse lhe sussurrando diretamente neste momento. Este é um convite, não uma lição. Um portal para algo que você já carregou dentro de si antes mesmo de nascer. Antes de prosseguirmos, faça um pequeno compromisso consigo mesmo. Escreva nos comentários a palavra-chave coração aberto. Esse é o seu rito silencioso, uma declaração interna de que você está pronto para atravessar a cortina que separa o conhecido do mistério. Esse ato é o seu selo de entrada. Sinta agora, por um instante, o espaço interno ao seu redor. Respire fundo e perceba o seu corpo. Perceba o ritmo das suas emoções. Há uma inquietação, não é? É como se algo essencial estivesse faltando, como um mapa perdido que você insiste em buscar. Rumi chamou isso de a dança da alma que ainda não encontrou seu espelho. Ele dizia que há momentos na vida em que tudo parece dissolver, e justamente aí o caminho se revela. O sufismo nos ensina que a perda é o portal da descoberta. Quando falamos de sufismo, não estamos falando apenas de filosofia. Estamos falando de um caminho vivo, uma alquimia interior. O mestre Rumi nos deixou poemas que são como chaves, capazes de abrir câmaras ocultas do coração. Eles não são para serem apenas lidos, mas sentidos, como notas musicais tocando a fibra mais profunda da alma. O sufismo é a ciência do amor. Não um amor romântico, mas o amor divino, a energia que transcende qualquer forma. Imagine agora um jardim, o jardim interior. Rumi chama isso de a rosa e o mistério. Esse jardim não está fora, está dentro. Dentro de você, dentro da sua alma ferida e ainda pulsante. Quando estamos perdidos espiritualmente, é porque deixamos de ouvir o chamado desse jardim. Os condicionamentos coletivos nos distraem, nos levam a seguir mapas falsos. O sufismo nos lembra, para voltar ao caminho, é preciso silenciar a mente, abrir o coração e dançar com a dor. Você pode estar pensando, mas eu não sei dançar com a dor, nem mesmo como silenciar minha mente. E essa é a porta que Rumi abre. Ele escreve, não esteja triste. Tudo que você perde, retorna transformado. Essa frase não é apenas poesia, é um ensinamento direto para a consciência. É a lembrança de que a perda espiritual é parte do processo. É a travessia pela noite escura da alma. Rumi, através do sufismo, nos leva a uma viagem interna. Ele não dá respostas prontas, ele abre perguntas. Perguntas como, o que você busca além do vazio? O que sua alma deseja realmente? E nesse ponto, o sufismo oferece práticas simples e profundas. Uma delas é a meditação sufista, a contemplação da luz invisível dentro de você. Um estado onde o silêncio não é ausência, mas presença viva. Quando você pratica essa presença, começa a dissolver os modelos herdados da psique humana que mantém sua alma presa. Isso é autoconhecimento em sua forma mais pura. É perceber que o caminho espiritual não é encontrar algo novo, mas lembrar quem você é. Rumi chamava isso de voltar para casa. E a casa não é um lugar externo, é o próprio coração. Agora feche os olhos por um instante. Imagine que você está diante de um espelho antigo. Esse espelho não reflete sua aparência física, mas a essência de sua alma. O sufismo ensina que quando estamos perdidos, estamos olhando para o espelho errado. O mestre nos orienta a mudar o olhar, não a buscar respostas fora. Quando mudamos o olhar, tudo muda, inclusive o mundo. E esse é o convite mais profundo de Rumi, olhar para dentro, para o coração e reconhecer que o caminho já existe. Não é um caminho que se constrói fora, mas dentro. O sufismo não oferece fórmulas mágicas, mas uma linguagem para tocar o invisível. E isso é mais poderoso do que qualquer técnica. É a linguagem da alma. É ouvir a própria respiração como se fosse a música do universo. Você pode sentir que essa mensagem é simples demais, mas a sabedoria sufista vive justamente no simples profundo. É por isso que o sufismo é eterno, porque é experiencial.
Não é algo que se aprende com a mente, mas algo que se vive com o coração. Rumi dizia que as palavras são lâmpadas, mas o silêncio é a luz. É nesse silêncio que você encontra a rota para seu reencontro espiritual. Quando a alma está perdida, ela busca sinais. Esses sinais aparecem como metáforas, sonhos, encontros inesperados. Rumi chamava isso de o convite secreto. O sufismo ensina a reconhecer esses convites, pequenas chaves escondidas na vida cotidiana. A chave é sentir, não entender. É dissolver a necessidade de controlar e abrir espaço para a experiência do mistério. E você pode perguntar, como eu começo? O sufismo nos oferece uma porta, a prática do dhikr, a repetição silenciosa de palavras que são vibracionais, que ativam a frequência espiritual do coração. Essa prática cria um alinhamento interno, uma transmutação da dor em iluminação. É como se sua alma reaprendesse a dançar. Essa dança não é externa, é uma dança da consciência. Ao entrar nesse campo, você percebe que não está apenas buscando algo perdido, mas que a perda mesma é parte da jornada. Rumi dizia, não corra atrás da verdade, ela corre atrás de você. Isso significa que o caminho não é uma busca externa, mas uma entrega interna. Uma entrega que dissolve o ego e revela a unidade com o divino. Agora, respire profundamente e perceba. O sufismo é um caminho vivo, e Rumi é seu guia silencioso. Ele não ensina teorias, ele desperta memórias da alma. Quando estamos perdidos espiritualmente, a lembrança vem como uma luz invisível, sutil, mas impossível de ignorar. Esse despertar é um ato de coragem e entrega ao invisível. Você pode sentir ao ouvir essas palavras que algo dentro de você está despertando. Esse é o efeito da sabedoria sufista. Ela não impõe respostas, ela acende perguntas. Perguntas que atravessam as fronteiras do pensamento e tocam a essência. E é exatamente aí que você começa a se reencontrar. Não como alguém que busca, mas como alguém que retorna. E esse retorno não é linear, é uma dança, é a própria essência do sufismo. Rumi chamava isso de a roda do amor. Não há chegada final, apenas uma contínua dança com a luz invisível. Uma dança onde a perda, o silêncio, a entrega e o despertar se tornam um só caminho. Um caminho que está sempre chamando você, se você ouvir. Quando você acredita que já entendeu o sufismo, percebe que estava lendo apenas as margens de um livro sem fim. O sufismo não é uma filosofia para compreender com a mente. É um mapa para sentir com a essência. Rumi nos conduz além das ideias, para o território onde o conhecimento se dissolve em experiência pura. É nesse silêncio fértil que nasce a percepção de que estar perdido espiritualmente não é um erro. É o ponto inicial da viagem real. O sufismo redefine a perda como um chamado, e não como um fracasso. É o convite para atravessar a própria sombra e descobrir que a luz que busca não está lá fora, mas no silêncio da própria presença. Essa percepção muda tudo. Deixa de ser sobre encontrar algo e passa a ser sobre lembrar quem você é. No sufismo, há um entendimento profundo sobre o que significa estar perdido. É não reconhecer que a mente está condicionada a criar labirintos invisíveis. Rumi dizia que o coração vê caminhos onde a mente vê apenas barreiras. Essa visão não se conquista com leitura ou estudo, mas com prática. Prática de abrir espaço, respirar, deixar ir o peso de uma história que você não escreveu. O sufismo nos ensina que estamos habituados a buscar o divino como se ele fosse uma posse ou um destino a alcançar. Mas o mestre mostra que o divino não é algo a conquistar, é algo a permitir emergir. Essa mudança de percepção quebra a ideia comum de espiritualidade como trabalho duro e a transforma em entrega. Quando mergulhamos no âmago do sufismo, percebemos que a linguagem é um veículo e não um fim. Rumi usava metáforas não para explicar, mas para despertar. Ele não queria que você entendesse com a mente, mas que experimentasse com o coração. Por isso, a poesia sufista é diferente de qualquer outro ensinamento. Ela não explica, ela ativa. Cada verso é um gatilho que abre portas sutis. Esse é um convite à percepção de que a sua busca espiritual
pode não ser sobre alcançar algo novo, mas sobre dissolver camadas do falso eu que obscurecem o caminho. E essa dissolução é a própria iluminação. A prática sufista não se define por fórmulas, mas por presença. Presença que é cultivada no cotidiano. Não é um estado distante alcançado por disciplina, mas uma consciência viva integrada a cada momento. Rumi nos lembra disso quando escreve que a verdadeira prática é viver cada instante como se fosse um encontro com o divino. Isso altera a percepção comum de espiritualidade como algo separado da vida. O sufismo nos ensina que estar perdido é esquecer que cada momento carrega um convite oculto. O convite para despertar. Você pode pensar que a prática é silêncio ou meditação formal, mas o sufismo redefine o conceito. Ele propõe uma meditação da vida inteira, uma vivência consciente onde cada respiração, cada gesto, cada pensamento pode ser uma forma de oração. Essa visão rompe com o paradigma comum de que espiritualidade é feita de rituais isolados. No sufismo, cada instante é sagrado. Isso muda a relação com o tempo. Não se trata mais de procurar o momento certo, mas de perceber que o momento certo é agora. Isso é a essência da presença sufista. A dança, tão presente nos ensinamentos de Rumi, é um símbolo dessa experiência. Ela não é apenas movimento físico, mas expressão de uma verdade interna. Rumi dizia que dançar é deixar o coração falar na linguagem da alma. Quando entendemos isso, percebemos que a dança é um estado de consciência, uma forma de dissolver a separação entre o interno e o externo. Essa visão altera profundamente a noção de prática espiritual. Não é algo que fazemos, é algo que nos torna. A dança torna-se então uma ponte viva entre o humano e o divino. Ao compreender o sufismo dessa forma, você percebe que o estar perdido é o próprio portal. Não existe um mapa final para seguir, porque o caminho é a própria experiência. Isso desmonta a ideia comum de espiritualidade como destino a ser alcançado. No sufismo, o caminho é contínuo, uma espiral infinita, onde cada passo é ao mesmo tempo chegada e partida. Rumi ensina que a alma está em constante retorno, não para encontrar algo, mas para se lembrar do que já é. Essa lembrança é a verdadeira revelação. No âmago dessa experiência está o despertar para a presença. O sufismo mostra que a presença não é um estado raro, mas a essência esquecida da consciência. Estar perdido espiritualmente é não perceber que a presença é sempre acessível, aqui e agora. Rumi dizia, o caminho está no passo. Isso é um paradoxo que desfaz a ideia de que precisamos chegar a algum lugar para encontrar sentido. No sufismo, o sentido é reencontrado no caminhar, no silêncio e na entrega constante. Essa entrega redefine o sofrimento, não como um peso a suportar, mas como uma força transformadora. Rumi escreveu, a ferida é o lugar por onde a luz entra. O sufismo ensina que a dor não é obstáculo, mas portal. Isso muda profundamente a relação com a perda espiritual. Deixa de ser algo a temer e se torna um terreno fértil para o despertar. Essa percepção é libertadora porque remove a necessidade de controlar o processo. Entregar-se é permitir que a própria vida se torne prática espiritual. Essa entrega exige coragem. Não a coragem de lutar, mas a coragem de desaparecer no mistério. No sufismo, desaparecer significa dissolver o ego para encontrar a essência. Rumi descreve isso como morrer antes da morte. É uma mudança profunda, de buscar a conquista para abraçar o vazio criativo. O sufismo ensina que o vazio não é ausência, mas plenitude não conceitual. É nesse espaço que surge o reencontro com o divino, não como uma meta distante, mas como presença viva. O sufismo nos leva a compreender que o conhecimento espiritual não é algo a acumular, mas algo a viver. Isso quebra a ideia de espiritualidade como acumulação de informações ou práticas. O conhecimento sufista é experiência contínua, um mergulho vivo na consciência. Rumi escreve que quem conhece não é aquele que sabe, mas aquele que sente. Essa mudança de paradigma transforma o modo como percebemos o aprendizado.
não é um processo intelectual, mas um despertar sensorial. Saber se torna sentir. E sentir é reconhecer a dança invisível da alma. O sufismo não nos oferece verdades fechadas, mas nos devolve a capacidade de experimentar a verdade em cada instante. Isso quebra o paradigma de que a espiritualidade é algo separado da vida comum. No sufismo, o cotidiano é o templo e a própria vida é a prática. Essa visão muda tudo. Estar perdido espiritualmente deixa de ser um problema e se torna um chamado para entrar mais profundamente em si mesmo. Um chamado para viver o sufismo como experiência viva. A consciência sufista não se prende a conceitos rígidos. Ela é fluida, adaptativa, sempre presente ao agora. Isso quebra o paradigma de que o caminho espiritual é linear ou previsível. No sufismo, o caminho é dança, improvisação, entrega. Rumi escrevia que não há caminho, o caminho é feito ao caminhar. Essa visão transforma a relação com a dúvida, não como algo a eliminar, mas como um elemento essencial da jornada. A dúvida se torna um portal para a presença. Quando você entende isso, percebe que a perda espiritual é um sinal precioso, um sinal de que a alma está chamando por algo além do habitual. O sufismo ensina a responder a esse chamado não com esforço, mas com abertura. Rumi dizia que a porta está onde está a ferida. Isso significa que o próprio ponto de perda é a entrada para o reencontro. Essa percepção muda a relação com a busca espiritual. Não se trata mais de encontrar respostas, mas de reconhecer o convite escondido na própria experiência de estar perdido. A viagem sufista é, portanto, uma transformação silenciosa. Não um evento espetacular, mas uma mudança sutil de percepção. O sufismo nos ensina a viver nesse silêncio vibrante. É nele que a alma reencontra sua essência. Essa visão desmonta a crença comum de que a espiritualidade é feita de realizações grandiosas. No sufismo, a realização é viver plenamente cada instante como um encontro com o invisível. Isso é a verdadeira prática espiritual. E ao perceber isso, o sufismo revela sua essência. Estar perdido espiritualmente não é um estado a corrigir, mas um espaço sagrado a habitar. Rumi escreve que perder-se é a maneira mais segura de se encontrar. Esse é o paradoxo central. A perda é o portal da iluminação. Essa percepção transforma a própria natureza da busca espiritual, dissolvendo a separação entre procurar e encontrar. No sufismo, ambos se tornam uma só experiência viva. A prática sufista leva a uma compreensão mais profunda. O caminho não é uma linha reta, mas um círculo sem fim. Não há chegada final, porque o despertar é contínuo. Rumi chamava isso de voltar sempre ao ponto inicial com um novo olhar. Essa visão redefine o sentido de progresso espiritual. Não é acumulação, mas transformação. Não é conquista, mas retorno. E esse retorno é uma dança infinita com o divino. No silêncio dessa dança, a perda espiritual se transforma em presença pura. O sufismo nos lembra que não precisamos entender tudo, mas precisamos estar presentes. Rumi dizia: o silêncio é a linguagem de Deus. Essa percepção dissolve a necessidade de controle e abre espaço para a confiança no próprio fluxo da vida. Estar perdido espiritualmente se torna, assim, um convite para experimentar o silêncio que transcende todo o entendimento. E ao viver esse silêncio, você percebe que não existe separação entre você e o caminho. No sufismo, o caminho é você. Essa visão quebra o paradigma comum de que espiritualidade é uma jornada externa. O sufismo ensina que a verdade não é um destino, mas uma experiência vivida em cada passo. Estar perdido deixa de ser uma condição a temer e se torna um portal de reencontro com a própria essência. Isso transforma profundamente sua relação com a vida. O sufismo revela que a sensação de estar perdido não é um erro, mas um estado primordial da alma. Rumi dizia que a alma vive entre a ausência e o desejo. Isso significa que a perda espiritual não é falta, mas espaço vivo, um terreno fértil para a transformação. Diferente do que muitos acreditam, estar perdido não é fracasso,
mas o sinal mais puro de que você está na beira de um despertar. Essa percepção dissolve a urgência de encontrar respostas e substitui por uma confiança silenciosa na viagem interna. É como descobrir que o mapa que buscava estava escondido dentro de você desde sempre. Quando o sufismo fala de caminho, não está falando de uma estrada pavimentada. Está falando de um estado que não se alcança, mas se torna. Rumi chamava isso de a estrada feita no próprio caminhar. Essa visão dissolve a expectativa comum de que a espiritualidade é um destino final. O sufismo propõe uma prática que é dinâmica, viver o caminho como experiência viva. Isso muda profundamente a relação com a própria perda espiritual. Deixa de ser algo para temer e se torna convite constante para acessar o inexplicável que pulsa dentro de você. Existe uma dimensão do sufismo que é intangível e não pode ser descrita. Rumi dizia que o coração é um rio sem margens. Essa metáfora não é apenas poética, é um ensinamento profundo. Não existe limite para a experiência interior. A sensação de estar perdido é a mente percebendo que não pode controlar esse rio. E o sufismo ensina: não tente controlar, entre na corrente. Essa entrega redefine o que significa procurar espiritualidade. Não é alcançar algo novo, é permitir que o próprio caminho aconteça dentro de você, sem resistência. Rumi também nos lembra que há linguagens que não precisam de palavras. O silêncio sufista é uma dessas linguagens, um estado onde a alma fala diretamente sem tradução. Essa perspectiva rompe com a ideia comum de que compreender a espiritualidade exige esforço mental. O sufismo mostra que a verdadeira compreensão é sensorial. Ela nasce no corpo, no coração, antes da mente. E nesse silêncio há um convite profundo. O convite para reconhecer que estar perdido é um ponto de abertura, não de bloqueio. Há um ponto sutil no sufismo, onde a prática deixa de ser técnica e se torna arte de viver. Rumi chamava isso de dançar sem pensar nos passos. Isso quer dizer que a prática espiritual não é um conjunto de ações, mas um estado de entrega contínua. Diferente do que muitos imaginam, não se trata de seguir um método rígido, mas de cultivar uma postura interna, onde cada momento se torna prática viva. Essa visão abre um novo horizonte. O sufismo como uma experiência integrada, onde estar perdido é parte essencial do caminho. Quando você percebe isso, começa a entender que o sufismo não é algo que se aprende, mas algo que se recorda. A percepção de que a alma sabe seu caminho quebra a crença de que você precisa aprender antes de avançar. O sufismo mostra que a experiência é anterior ao conhecimento. Rumi escreve que o coração já conhece, a mente precisa apenas silenciar. Isso muda tudo. Estar perdido espiritualmente deixa de ser ausência de direção e se torna presença pura. Essa presença sufista não é passiva. Ela é ativa, embora silenciosa. Diferente do que se pensa, não é retirar-se da vida, mas mergulhar nela com total intensidade. Rumi ensinava que cada passo é oração. Essa visão altera profundamente a relação com a perda espiritual. Ela não é um estado a escapar, mas uma porta que leva a uma vivência mais profunda. No sufismo, estar perdido não significa ausência de sentido, mas ausência de interferência, o que permite que o sentido real surja por si mesmo. A consciência sufista redefine tempo e espaço. Rumi dizia que o agora é a eternidade. Isso transforma a percepção comum de progresso espiritual como uma jornada linear. No sufismo, o caminho é circular, contínuo, sem chegada. Essa percepção altera completamente a relação com estar perdido. Não é ausência de caminho, é presença absoluta no momento presente. Isso traz um descanso profundo à mente inquieta, substituindo ansiedade por silêncio consciente. O sufismo ensina que a alma caminha em ciclos. Cada sensação de perda é um ciclo em que a consciência se aprofunda. Rumi dizia que a alma vive voltando para si mesma. Essa visão quebra a expectativa de progresso como conquista final. A prática não é acumular estados, mas retornar constantemente à própria essência. Essa percepção transforma a experiência espiritual. Estar perdido não é estar fora do caminho, mas estar no início de um ciclo novo.
Quando você integra essa visão, percebe que o sufismo não oferece respostas prontas, mas desperta a capacidade de responder de dentro. O sufismo muda a relação com dúvida, não como algo a eliminar, mas como um motor para aprofundamento. Rumi dizia que a dúvida é o caminho para a certeza. Isso desconstrói a visão comum de que espiritualidade exige certeza absoluta. No sufismo, o espaço da dúvida é a própria prática viva. A experiência sufista também ressignifica a ideia de esforço espiritual. Não é acumular disciplina, mas cultivar receptividade. Rumi chamava isso de estar como uma taça aberta. Essa imagem muda a ideia de prática. Não é esforço para mudar algo, mas abrir-se para o que já é. Isso altera profundamente a relação com estar perdido. Não é carência, mas preparação para receber. É um estado de pura receptividade à própria vida. Quando compreendemos isso, percebemos que o sufismo não é um caminho separado da vida. Ele é a vida mesma, vivida com consciência ampliada. Rumi dizia que a vida é o mestre mais paciente. Essa visão desconstrói o paradigma comum de que espiritualidade é algo separado ou superior. No sufismo, estar perdido espiritualmente é simplesmente viver a profundidade do próprio instante. Isso traz uma sensação de liberdade incomum, porque dissolve a necessidade de buscar fora. O sufismo também redefine a relação com dor e silêncio. Rumi dizia que o silêncio cura o coração, mas esse silêncio não é vazio, é presença vibrante. Isso muda a compreensão comum. Não se trata de escapar da dor, mas de entrar nela com presença. O sufismo transforma a experiência de estar perdido em um convite para se aproximar do próprio silêncio. Um silêncio que é início e destino, espaço e revelação. Ao aprofundar-se nesse entendimento, percebe-se que o sufismo não oferece fórmulas, mas uma mudança de percepção. Estar perdido espiritualmente deixa de ser um problema e se torna a condição necessária para abrir-se ao mistério. Rumi dizia que o amor começa onde o controle termina. Essa visão desconstrói a ideia de que espiritualidade é dominar ou compreender totalmente. No sufismo, entregar-se ao desconhecido é o ponto central da prática. E essa entrega não é passiva, é movimento. É abertura consciente para o que é. Rumi descreve como dançar com o invisível. Essa imagem quebra a crença comum de que espiritualidade é estabilidade ou segurança. O sufismo ensina que a verdade é movimento contínuo. Estar perdido espiritualmente é entrar nesse movimento, sem resistência, sem expectativa, apenas presença. A consciência sufista expande-se para além de qualquer conceito de progresso. Rumi dizia que o caminho se desfaz quando se torna fixo. Essa frase redefine a prática espiritual. Não é acumular passos, mas viver a dissolução do próprio caminho. Isso muda completamente a relação com estar perdido. Não é ausência, mas a condição essencial para nascer para um novo estado de consciência. No sufismo não existe linha final de chegada. Existe dança, existe retorno, existe a entrega contínua. Rumi chamava isso de voltar ao ponto inicial com olhos novos. Essa visão transforma a experiência de estar perdido em um convite eterno. Um convite para perceber que cada instante carrega a totalidade da alma. Isso muda a forma como você percebe não só o seu caminho espiritual, mas a própria vida. Estar perdido espiritualmente, sob a luz do sufismo, é um portal vivo. Não é desorientação, mas deslocamento para um estado mais profundo. É a oportunidade de dissolver mapas e direções e entrar no silêncio dinâmico da alma. Rumi dizia que o destino não é um lugar, é uma transformação. Essa percepção redefine tudo. Estar perdido não é o fim, é a própria essência da jornada. Esse é o coração do sufismo. Reconhecer que a perda é presença, que o silêncio é linguagem, que a dúvida é revelação e que o caminho não está à frente, mas dentro. Rumi não nos entrega respostas finais, mas desperta a coragem de atravessar o invisível. Estar perdido espiritualmente deixa de ser uma condição a temer e se torna a própria expressão viva da alma. O vento sussurra algo que a mente não pode ouvir, mas o coração reconhece. No silêncio da alma,
O deserto já não é vazio. Ele é jardim, e cada grão de areia carrega uma pétala secreta. O que parecia ausência se revela presença, e a perda espiritual é, na verdade, o eco do amado chamando para dentro. Hoje talvez tenha sido a sua travessia. Talvez tenha encontrado entre linhas e silêncios uma porta para além da lógica. Uma porta onde não existe chegada, mas apenas a dança contínua da alma. Comente abaixo: eu me entreguei ao silêncio do amado, como selo vivo desta jornada, como compromisso silencioso com o despertar interior. Essa é a chave mística deste encontro, um rito invisível de pertencimento ao caminho. Se algo nesse diálogo tocou seu âmago, inscreva-se, não como quem busca seguir, mas como quem decide entrar em um jardim secreto. Um jardim onde as palavras se tornam flores e o silêncio, o idioma mais profundo. Este espaço é um convite a caminhar sem mapa, a dançar sem destino e a beber da fonte eterna que Rumi chamou de amor. E para continuar essa jornada, carregue consigo um exercício simples. Feche os olhos por um instante, respire profundamente e permita que a pergunta mais antiga se revele: o que estou disposto a perder para me encontrar? Mantenha essa pergunta como uma pétala viva, como seu próprio mantra. O amado dança em silêncio, e talvez hoje ele tenha dançado através destas palavras.